Olá pessoal, tudo bem? Essa semana me perguntaram se existiam apenas dois tipos de nódulos mamários. Pois é, essa dúvida ela é muito comum no meu consultório e nas redes sociais também. Mas na verdade é que mesmo quando a gente fala de nódulos benignos ou nódulos malignos, existe uma variedade muito grande de subtipos de nódulos mamários, cada um com as suas características próprias. Entender esses nódulos mamários é essencial para perder o medo do desconhecido e ter mais clareza sobre o que realmente está acontecendo no seu corpo. Hoje, vou te explicar de forma simples e direta quais são os principais tipos de nódulos mamários benignos, como eles surgem, quando merecem atenção e quando você pode ficar tranquila. Se você chegou agora aqui no meu canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Luciano Flores Belo, médico mastologista, e esse canal é dedicado a trazer informações claras, confiáveis e descomplicadas sobre saúde das mamas para você, mulher que quer cuidar e tomar decisões mais seguras sobre seu corpo. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Isso ajuda muito o conteúdo a chegar a outras mulheres que também precisam dessas informações. Bem, vamos lá. O que são, afinal, nódulos mamários benignos? Nódulo é qualquer área mais endurecida ou aquela massinha que a mulher sente ou que aparece no seu exame de rotina, no seu exame de imagem. Esse nódulo ele pode aparecer tanto no ultrassom quanto na mamografia. Você não pode esquecer de uma coisa: a mamografia ela é indicada em mulheres acima dos 40 anos. E abaixo dos 40 anos é sempre indicado a estar fazendo ultrassom mamário. Então, nódulos você pode identificar através do exame clínico, do autoexame ou através do exame do seu médico, através de exames complementares como mamografia, ultrassom. E eu quero deixar vocês tranquilas em relação a isso. Na maioria das vezes que nós diagnosticamos nódulos mamários, eles são nódulos benignos. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Quando nós falamos nódulos benignos, estamos dizendo que não existe chance desse nódulo ser um câncer. Mas isso, pessoal, vamos combinar uma coisa, tá? Não significa que você não precisa ser avaliado. Então, se você identificar um nódulo na sua mama, mesmo que tenha características benignas, que são as características que eu vou agora falar para vocês, procure um médico, procure um ginecologista, procure um mastologista, que isso pode fazer a diferença aí no seu acompanhamento, até mesmo no seu diagnóstico. Os principais tipos de nódulos benignos da mama são, o principal deles é o fibroadenoma. O fibroadenoma ele é o nódulo mais comum na mulher. Acomete mulheres mais jovens por volta dos 20, 30 anos e ele costuma ser de consistência firme, a consistência dele a gente chama de fibroelástica, parecido muito com a ponta do nariz. Ele é móvel, ele não tem dor e o crescimento dele é lento. Geralmente ele chega em 2 centímetros e não passa disso. Tratamento para nódulo benigno, no caso fibroadenoma. Basta acompanhamento. Mulheres que têm diagnóstico de fibroadenoma, a gente acompanha de 6 em 6 meses, esse acompanhamento ele é feito por 2 anos, e depois de 2 anos, se não houver modificação desse nódulo, passa-se a fazer aí o exame normalmente uma vez por ano, como ela fazia anteriormente. O fibroadenoma não tem indicação de fazer cirurgia, basta fazer acompanhamento. O segundo nódulo mais comum das mulheres são os cistos mamários. Os cistos mamários são bolsas com líquido dentro. Então, o que existe dentro desse nódulo, que a gente chama de cisto, é justamente água, é líquido ali dentro. Esse líquido ele pode ser mais espesso ou ele pode ser menos espesso. E no ultrassom isso vai mostrar uma certa diferença. Nós classificamos esses cistos mamários também em cistos simples ou em cistos que a gente chama de cistos complexos. Nenhum dos dois há risco de desenvolver um câncer de mama. Então você, mulher, que tem aí um diagnóstico de cisto mamário, fique tranquila, fique despreocupada, que na maioria das vezes, da mesma forma que ele aparece, ele desaparece. O cisto mamário ele pode causar dor, principalmente naquele período menstrual, mas raramente indica caso grave e praticamente 100% dos casos não tem indicação de fazer cirurgia. Um outro tipo de nódulo que a gente observa são as hiperplasias ductais. Esse tipo de diagnóstico, muitas vezes, há necessidade de fazer biópsia.
Então, quando a gente fala que a mulher teve um nódulo chamado hiperplasia ductal, geralmente é feito o diagnóstico através de uma biópsia e porque teve alguma suspeita, foi um nódulo com uma característica um pouquinho diferente daqueles nódulos que eu falei para vocês anteriormente, que são os fibroadenomas, então às vezes houve a necessidade de fazer uma biópsia nesse nódulo. As hiperplasias, elas são causadas por um aumento das células, como diz o nome, no próprio ducto. As células mamárias, elas são divididas em células ductais e células alveolares. Células alveolares são as células que produzem leite. As células ductais são as células que transportam o leite até a periferia. A maior parte dos tumores da mama, elas acontecem nos ductos mamários. Então a hiperplasia também é um tipo de nódulo de tumor benigno de mama. Adenose. Adenose, ela é muito parecida com a hiperplasia, mas como eu falei anteriormente para vocês, a adenose ela acontece na célula que produz o leite. Então eu tenho uma proliferação exagerada dessas células que produzem o leite e muitas vezes há essas formações nodulares. 100% das vezes essa adenose é um nódulo benigno. Às vezes ela pode aparecer apenas no exame. Muitas vezes a adenose ou a hiperplasia ductal ela é vista não necessariamente no exame clínico das mamas, mas é vista no ultrassom, é vista na mamografia e a gente acaba fazendo o diagnóstico desta adenose ou da hiperplasia através de uma biópsia mamária. Um outro tipo de nódulo que tem, e não é tão comum, mas existe, são os papilomas intraductais. Esse tipo de nódulo muitas vezes ele pode simular sim um câncer mamário, até porque o crescimento do papiloma ele é dentro do ducto mamário também e ele pode causar a saída de secreção pelo mamilo. Em alguns casos, pode ser indicado aí a retirada, fazer biópsia, isso vai depender da avaliação. Essa indicação de cirurgia ou não é individualizado. E por último, pessoal, um dos nódulos também que são muito comuns na mama feminina são os lipomas, que são formações gordurosas de tecido misto dentro da própria mama. Ou seja, a mulher ela tem dentro da mama dela também tecido gorduroso, gordura, tecido adiposo. E forma-se uma cápsula de gordura dentro da mama e acaba surgindo o que a gente chama de lipoma. Cada um desses nódulos tem um comportamento diferente e por isso é tão importante que você faça seus exames regularmente e tenha um acompanhamento com um especialista. E só assim, com acompanhamento de um especialista, é possível diferenciar um nódulo benigno que mereça uma investigação mais detalhada ou um tratamento específico daquele nódulo que não tem necessidade de fazer nenhum tratamento cirúrgico, apenas um acompanhamento. Mais uma vez, pessoal, volto a frisar, nem todo nódulo precisa ser retirado. O que a gente mais faz na mastologia é acompanhar com segurança, evitando intervenções cirúrgicas desnecessárias. Viu só como existem vários tipos de nódulos benignos? Entender isso te dá mais tranquilidade e mais segurança na hora de ouvir um diagnóstico. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe com algum amigo, com algum familiar, que também precisa entender um pouquinho mais sobre saúde das mamas. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente aqui embaixo sobre o assunto que você quer que eu fale, que eu aborde. Eu leio, eu vejo todos os comentários aqui no meu canal. E o conteúdo, o que eu faço aqui, o que a gente fala, é baseado no que vocês pedem. Então, se você já teve nódulo mamário, se você já fez um tratamento, se você está fazendo um acompanhamento, escreva aqui, eu quero saber um pouquinho sobre você também. Ou se tem algum assunto que você queira saber, escreva que a gente vai trazer aqui para o canal. Bem, pessoal, é isso. Por hoje é só. Nos vemos nos próximos vídeos e um grande abraço a todos.